A primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer o seu estado e reconhecer, aleluia, que você errou e que você precisa de salvação na tua vida. Mas muitos esperam naufragar como aquele ladrão do outro lado, do que ir abrir a boca para dizer: Senhor, eu preciso dessa chance. Aquele ladrão na cruz estava tendo a última chance, amados. Depois viria trevas, momentos de trevas. A porta ainda está aberta e pode não dar tempo de você reconhecer Ele como o Senhor da tua vida. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para a mensagem desta noite. No livro de Lucas, capítulo 23. Diga: Deus fala comigo, aleluia. Deus tem resposta para você nesta noite. Noite de Santa Ceia, noite de relembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Lucas 23, 39, diz assim: e um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. 42. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Amém, amados? A mensagem que Deus trouxera ao meu coração ontem foi que ainda dá tempo. E eu estava meditando nesta palavra com mais algumas bíblias que eu tenho, vendo a versão e o estudo de cada um. Eu vejo agora Jesus na sexta-feira da crucificação. Eu vejo Jesus agora no meio e do seu lado direito e do lado esquerdo, conforme a profecia dada em Isaías 53, 12, que ele seria crucificado entre os transgressores, estava se cumprindo ali. Eu vejo que esses dois ladrões na cruz, que não eram simples salteadores, esses dois ladrões, segundo os estudos, eram ladrões rebeldes, salteadores, que saqueavam toda a casa. Não eram aqueles que apenas cometiam simplesmente um furto. Esses dois ladrões provavelmente faziam parte do bando daquele ladrão chamado Barrabás. Lembra dele? Porque o ladrão salteador não era crucificado, não era levado à morte de cruz. Mas esses rebeldes salteadores que chegavam e saqueavam toda uma casa, eles sim eram crucificados. Eles eram condenados à morte de cruz. Eu vejo que aqui na palavra do Senhor, aqueles dois ladrões já estavam condenados, amados. Foram tidos como culpados. Mas no meio está alguém que é inocente, aleluia. Alguém que está no meio, aquele que está no meio, que é o nosso Senhor Jesus. Não foi achado sobre ele transgressão alguma, pecado algum. Mas para que se cumprisse a profecia, ele estava sendo crucificado entre dois ladrões. Dois que já estavam
condenados, simbolizando a sociedade, simbolizando eu e você, que já estávamos condenados pelos nossos pecados. Mas Jesus falava ao meu coração: filha, avisa a igreja que ainda dá tempo. O ladrão de um lado começa a blasfemar, começa a dizer, a zombar de Jesus. Se tu és realmente o Filho de Deus, salva-te a ti e salva nós mesmos. Enquanto o outro do outro lado está dizendo: eu estou reconhecendo o meu estado como pecador. Aqueles dois ladrões não tinham esperança nenhuma, a não ser serem alcançados pela graça. A porta estava se fechando. Tenta entender comigo, amados. Enquanto Jesus estava no Calvário, enquanto Jesus estava ali vivo, a porta ainda estava aberta. Porque se ele reconhecesse que era pecador, se ele reconhecesse Jesus como o Senhor da sua alma, ele poderia alcançar a graça da salvação. Por isso que ele falou: meu coração avisa para a igreja que ainda dá tempo. Mas quantos mesmo já condenados e debaixo da condenação ainda continuam blasfemando e brincando com o momento? Eu estou dizendo para você que a porta ainda não se fechou. Ainda dá tempo de você reconhecer e buscar pela sua salvação. Aleluia! Um ladrão falou: já estou condenado. O outro falou: ainda dá tempo, porque aquele que é a porta está aqui do meu lado. Aleluia! Um falou: eu vou agarrar a chance, porque depois que ele morrer, quem é? Com quem que eu vou conversar para perdoar os meus pecados? Entenda, ele falou: este é o momento. Eu preciso confessar que eu sou pecador. Aleluia! Primeiro lugar, ele reconheceu o seu estado de pecador. Aleluia! Disse: nós estamos recebendo aquilo que nós merecemos. Reconheceu que eles estavam ali não era à toa. Eles estavam pagando pelos seus próprios erros. Estavam sendo ali crucificados por causa dos seus atos. Deus está dizendo: a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer o seu estado e reconhecer, aleluia, que você errou e que você precisa de salvação na tua vida. Mas muitos esperam naufragar como aquele ladrão do outro lado, do que ir abrir a boca para dizer: Senhor, eu preciso dessa chance. Aquele ladrão na cruz estava tendo a última chance, amados. Depois viria trevas, momentos de trevas. Eu estou dizendo para você nessa noite: a porta ainda está aberta, porque vai vir o tempo de trevas, e pode não dar tempo de você reconhecer Ele como o Senhor da tua vida. Aquele ladrão reconheceu o seu estado. Em segundo, ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus, porque ele está dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessou que ele era rei e que ele tinha um reino. Aleluia! Ele reconheceu Jesus como rei dos judeus, como rei dos reis. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Em terceiro, reconheceu que depois de sua morte haveria uma eternidade. Ele reconheceu porque ele falou: depois que nós morrermos haverá uma prestação de contas, e eu estou sendo condenado por isso, pelos meus atos. Então ele falou: Senhor, lembra de mim, como quem dizendo, me concede de entrar no teu reino contigo. Eu sou pecador, eu sou falho, mas mesmo no último instante, estando aqui numa cruz, sendo crucificado, daqui a pouco meu corpo vai descer à sepultura, mas eu tenho um espírito para prestar conta na eternidade. Aleluia! Eu não vou aguardar o tempo, a porta se fechar, mas eu vou agarrar a chance. Lembra de mim quando entrares no teu reino, quando entrares no paraíso. Lembra de mim, me leva com você. Aleluia! Mas muitos não reconhecem, amados.
a porta está fechando, as coisas estão se afunilando, e as pessoas não reconhecem que haverá uma eternidade. Morte eterna ou vida eterna. Um preferiu morte eterna de um lado, mas o outro do outro lado falou: eu quero vida eterna. Jesus, dá tempo ainda? Dá tempo ainda de eu confessar o Senhor como o meu Deus? Então lembra de mim, me dê passagem para entrar para o teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu paraíso, no teu reino. Em quarto lugar, ele demonstrou uma verdadeira fé na última hora para a sua salvação. Depois que Jesus morresse, amados, ele perderia a chance de falar: Jesus me aceita, Jesus perdoa os meus pecados, sim ou não? Jesus estava ali, no meio, estava do lado, e Jesus falava para mim: avisa a igreja que ainda dá tempo, a porta não fechou, ainda dá tempo de se arrepender e confessarem, deles entenderem que existe uma eternidade depois da morte. Ainda dá tempo, Ele está aqui para trazer a salvação a cada um de nós, amados. É Ele dizendo: não perca tempo, não espere o tempo, a oportunidade, a chance passar. O tempo é agora. Você já estava condenado, mas Ele está dizendo: ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, porque ainda não voltei para buscar a minha igreja. Porque a hora que Ele voltar, a porta das bodas do Cordeiro vai se fechar, e vão ficar batendo do lado de fora, assim como aconteceu, as 5 noivas virgens prudentes e as 5 nécias loucas ficaram batendo lá de fora, e Ele disse: eu não vos conheço. E quando no último dia, vai dizer: Senhor, preguei no teu nome, Senhor, mas eu falei, eu expulsei demônios, eu coloquei a mão e teve cura, e Ele vai dizer: eu não vos conheço, não tenho aliança nenhuma contigo. Aquele ladrão reconheceu e falou: agora é o momento, pode ser o último instante em que eu estou tendo a oportunidade de pedir perdão dos meus pecados, de reconhecer que eu sou malfeitor, mas Jesus está aqui, e eu vou pedi-lo para que lembre de mim quando entrares no teu reino. Garanta já a sua entrada no reino, pois virá um período de trevas, e pode não dar tempo. Ele recorreu antes de Jesus morrer, antes de Jesus entregar ao Pai o seu Espírito. Você está entendendo, amados? O porquê da mensagem desta noite, que ainda dá tempo, corra. A crucificação começou na sexta-feira às 9 da manhã, do meio-dia, que era a hora sexta, até às 3 da tarde, que era a hora nona. Teve trevas sobrenaturais. O diálogo foi antes. Ele entregou a sua vida para Jesus antes, mas do meio-dia, desde as 9 da manhã, Jesus está sendo no processo de crucificação. Meio-dia começa as trevas virem sobre toda, pela contagem do calendário judaico, que as horas, hora sexta até a hora nona, as trevas sobrenaturais foi um sinal do juízo divino de Deus. A extensão geográfica das trevas indica que ela se estendeu para muito além da Palestina, mas não ficou só ali, foi muito além. O período de trevas veio, evangelista, como um sinal de juízo de Deus. Mas ele entregou a sua vida a Jesus. Oh, querido, Ele está te chamando hoje para você não esperar a porta fechar. Ainda dá tempo. Entrega a sua vida antes que as trevas venham e seja tarde demais. Quando agora está ali, as trevas vêm, o véu se rasga de alto a baixo, agora dando um acesso ao Pai. Não precisava você recorrer mais a sumo sacerdote para que ele pegasse o seu problema, intermediasse entre você e Deus.
É Ele dizendo: olha, aquela cortina que bloqueava a entrada, aleluia, para o Santo dos Santos, aquela cortina que bloqueava você de ter acesso direto ao Pai, essa cortina foi rasgada. O fato dessa cortina ter sido rasgada de alto a baixo mostra que não foi homem que cortou, mas sim o próprio Deus, concedendo para nós um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Enquanto está tendo trevas, o véu está sendo rasgado de alto a baixo. Ele está dizendo: você agora tem um novo caminho, um novo acesso a Deus. Mas muitos não estão querendo esse acesso. Onde hoje nós estamos pregando e falando de Jesus, e tem pessoas dizendo: não quero. Tem pessoas dizendo: não vou. Querido, ainda dá tempo. Quando rasga-se o véu do santuário, dando acesso o homem a Deus, Jesus então clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desse modo ofereceu a si mesmo, amados, sem mácula, sem mancha, diante de Deus. Entrega o espírito. E agora um centurião olha e fala: realmente este homem era um homem justo. Mas passa a sexta-feira, às 6 horas da tarde já começava, segundo o calendário judaico, já começava o sábado. Jesus então é colocado por José de Arimateia dentro de um túmulo novo. Passa o sábado, mas o domingo de manhã alguém vai até o seu sepulcro, ainda não tinha nem clareado, vai procurar pelo corpo de Jesus e ele não estava mais lá. Muitos vão procurar e não vão achar. O dia oportuno é hoje. A hora oportuna para você é agora. Diz que no terceiro dia do domingo de Páscoa ele ressuscita, trazendo para todos uma nova história. Mas aquele ladrão, aleluia, assim que o espírito dele foi devolvido e entregue ao Pai, aquele ladrão alcançou consigo a salvação, porque ele falou: eu peguei a tempo a chance que me era dada. É isso que eu queria ministrar para você nesta noite. Ainda dá tempo. A hora é agora. Ainda dá tempo de se arrepender, de confessar Jesus, de mudar de vida. Ele está dizendo: agarre a sua oportunidade, porque um dia esta porta vai fechar. Um dia será tirado o Espírito Santo da terra e não dará mais tempo de você recorrer, porque os templos estarão vazios, estarão fechados. Mas ainda dá tempo hoje, porque Ele está entre nós, aleluia. Estávamos todos sentenciados à morte, à condenação eterna, como aqueles 2 ladrões, mas um tomou a decisão de entrar pela porta, que era Jesus, e ter acesso ao seu reino. Se decida hoje. Jesus está te chamando. Feche os teus olhos. Vai querer a condenação eterna como aquele ladrão? Ou você vai agarrar a chance e dizer: ainda dá tempo de eu me reconciliar, ainda dá tempo de eu me arrepender dos meus pecados, ainda dá tempo de eu largar a vida dupla, ainda dá tempo de eu parar de mentir, ainda dá tempo de eu sair dos vícios. Aquele ladrão entendeu que ele precisava de salvação, porque haveria uma eternidade, haveria uma prestação de conta. Entenda, nesta noite ele está te chamando, porque a porta ainda está aberta. Aquele ladrão entendeu: é a minha chance, mesmo sendo crucificado e já condenado, eu posso ter acesso ao céu se eu reconhecer que eu sou um pecador, se eu aceitar Jesus como meu Rei e como meu Senhor. Senhor Jesus, lembra de mim, aleluia.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, porque Ele está dizendo para nós: ainda dá tempo, agarre essa oportunidade, tome a decisão que vai mudar a tua história. Para muitos vai ser tarde demais, quando eles entenderem que Jesus era a porta que levava eles aos céus. Muitos não estão querendo entrar por essa porta, mas Ele está dizendo para nós nessa noite: agarre a tua chance, agarra a chance que Ele está te dando. Toma ciência, como aquele ladrão na cruz confessou, e no último momento em que já estava para morrer, ele agarrou e disse: eu quero passar a eternidade com esse Jesus. Aleluia. Oh meu Deus, aonde tiver alguém nessa noite reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo, Pai, que precisa da salvação, que precisa se arrepender, largar, Pai, a vida que está levando e mudar a rumo da tua história, receba essa pessoa de braços abertos. Ainda a porta do paraíso está aberta, a porta dos céus, a porta do teu reino ainda está aberta, mas um dia vai se fechar. E ai daquele que ficar, ai daquele que está cocheando entre dois pensamentos, ai daquele que não tomou ainda decisão, mas que nesta noite seja uma noite de decisão. Quantos já não estão com o tempo contado? Nós estamos com o nosso tempo contado na terra. Aquele ladrão estava com o tempo contado, mas ele falou: deixa eu agarrar a minha oportunidade, enquanto ele está vivo e aqui do meu lado, eu vou pedir para ele a salvação. Aleluia. Mas o outro ladrão não quis salvação, não quis adentrar pelas portas. Oh meu Deus, nós estamos aqui fazendo a tua vontade, pregando a tua palavra, e estamos proclamando que hoje é o dia oportuno. Ainda dá tempo de entrar no teu reino, ainda dá tempo de reconciliar, ainda dá tempo, meu Pai, de se arrepender. E nós te agradecemos por esta oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê diz amém, amados. Você entendeu? Palavra simples de Deus para nós nesta noite. Entenda que a porta vai se fechar. Ele reconheceu que antes de Jesus morrer, ele precisava da salvação. Mas muitos estão protelando, muitos estão desperdiçando a chance, e quando procurarem Jesus pode ser tarde demais. Que você receba essa palavra que ele me falou ontem: ainda dá tempo. Aplauda o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, amém?